Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui nós vamos continuar o Desmistificando. O assunto de hoje é uma creepypasta chamada Normal Porn for Normal People. Talvez você já tenha ouvido falar dela. Ela não é tão conhecida assim, mas é um assunto que eu decidi me interessar por ele. Na verdade, esse assunto foi uma das primeiras creepypastas que eu li. Quando eu digo eu li, eu me refiro ao meu eu de, sei lá, 12, 13 anos. Acho que nem 14 era, mas eu lembro que eu li e eu fiquei cagando de medo disso aqui. E é muito da hora saber que agora, 5 anos depois ou mais, né? Se eu li com 12 anos, já fazem então 6 anos que eu descubro essa creepypasta. Finalmente eu estou revelando ela e vendo que a razão pela qual o meu eu de 12 anos teve medo não faz sentido algum. Se vocês não sabem do que eu estou falando, a creepypasta, a história do negócio é mais ou menos assim. Um cara recebeu um e-mail dizendo assim: fala aí cara, achei esse site muito bom e achei que você iria gostar. normalpornfornormalpeople.com, passe adiante pelo bem da humanidade. Ele diz aqui que ele recebeu um e-mail de um amigo, alguma coisa assim, por alguém que ele não conhece, então já tem esse primeiro detalhe. Ele disse que ele entrou lá no site para ver do que se tratava, para ver o que a parada era, e tinha um slogan do tipo: pornografia normal para pessoas normais, um site dedicado à erradicação da sexualidade anormal. Sendo assim, ele foi parar numa lista que tinha uma longa lista de links, e estavam mais ou menos assim: normalpornfornormalpeople.com/ alguma coisa. Aí ele começando, mexendo aqui, encontrou um dos vídeos, que tinha 30 minutos, era um vídeo de um homem com uma mulher e um cachorro na cozinha. A mulher fazia um sanduíche de manteiga com amendoim, o homem jogava no chão para o cachorro comer, e essa cena se repetiu pelos próximos 29 minutos seguintes. Isso provavelmente foi umas 12 vezes seguidas que essa cena se repetiu. E, inclusive, claro, a câmera tinha que parar, esperar o cachorro ficar apto para comer de novo, e aí gravar de novo. E o cachorro ia ficando cada vez mais cansado no decorrer do vídeo. Ele não entendeu nada e foi num fórum para comentar sobre o que ele descobriu, sobre toda a bizarrice daquilo lá. Alguém já tinha criado um tópico sobre isso e um outro cara tinha respondido o mesmo e-mail sobre a mesma coisa. Ele também recebeu essa informação. O mural estava cheio de pessoas que ficaram revirando o site para encontrar coisas. E eles encontraram alguns outros vídeos, supostamente segundo a história, os quais eu vou descrever para vocês aqui agora, porque aquela descrição eu não estou a fim de ler. O Peanut.avi eu já falei, um chamado LiquidClean.avi, que seria limpo a lambidas, numa tradução assim livre, seria um mecânico que conserta uma peça de um automóvel, e depois o dono do carro chega lá e começa a lamber essa peça, e esse vídeo tem 10 minutos. Quem fizer alguma referência aqui a Jason Mendes leva ban na hora. Jimbo.avi seria um mímico gordo, isso foi o próprio cara que escreveu, ele faz o tipo de performance. No final tem um corte e ele começa a gemer como se fosse dor. Diana.avi em um outro vídeo, e o câmera conversa com uma mulher que frequentemente toca violino numa sala. E no espelho, bem no cantinho assim, você veria alguém se masturbando usando uma máscara de galinha. Em outro vídeo chamado Jessica.avi é um cara que conversa sobre canoagem. É o que estava lá com uma mulher e mostra uma paisagem de fundo, mas segundo a história ninguém foi capaz de saber onde que essa localização estava, onde que a paisagem era. Tonguetide.avi sem uma mulher idosa vestindo um manequim. Depois tem um corte, agora os manequins estão em fila, formando um círculo em volta da câmera. Aquele tipo de coisa ritual, nesse gênero aí. Stamps.avi aqui a coisa agora costuma ficar um tanto assim bizarras. Nesse vídeo aqui um homem sem pernas tenta dançar break em um tapete de danças. O cara tá bem ofegante e implora para ser liberado. Então aí você teria algum tipo de tortura. E esse cara grita para ser libertado, mas não adianta e ele é forçado a dançar. Depois um outro vídeo chamado Privacy.avi, a mesma mulher do Diana, portanto aquela mulher que toca violino, dessa vez ela está se masturbando num colchão, enquanto o homem do Stamps.avi, no caso o cara sem pernas, anda com as mãos, só com as mãos usando uma máscara de Goblin. Goblin é um tipo de criatura medieval, pesquisa no Google que você entende. E no final, ele vê um animal correndo no fundo da sala. E o vídeo mais perturbador que ele diz aqui, que foi assim, digamos, a última coisa que os caras encontraram antes de toda a postagem ser deletada, é um vídeo chamado Useless.avi, que mostraria uma mulher amarrada num colchão e um cara entra com um chimpanzé, com uma coleira, e esse chimpanzé tá com o pelo totalmente arrancado e ele tá pintado de vermelho. Então nesse momento o chimpanzé, que provavelmente estava faminto, machucado e talvez até cego, porque ele farejava o ar, ele começa a espancar a mulher até a morte e depois ele come a carne do cadáver dela. Tem aqui a duração dos vídeos também, mas isso não é tão relevante. Claro que isso é apenas a história que foi contada. Agora vamos justamente para a revelação do que se trata isso aqui. Antes da gente começar, é interessante a gente dizer que eu passei por uma situação assim um tanto inusitada quando eu fiz essa pesquisa. A gente sempre faz aquela busca por data no Google, em qual eu já disse. A gente encontrou aqui alguns posts que não são da data propriamente dita, então não são válidos, mas a gente encontrou vários vídeos com o mesmo título dos que teriam no site. Diana.avi, por exemplo. Esse aqui mostra um cachorro. É apenas um cachorro brincando e não tem relação alguma com o vídeo que a gente procura. Provavelmente o nome do cachorro é Diana, no caso
da cadela, e ela fica brincando num monte de peões. Isso aqui data-se de 21 de outubro de 2010. Inclusive, aparece no resultado de Normal Porn for Normal People por causa das sugestões do YouTube, mas não tem absolutamente nada a ver com o vídeo real. Então, qualquer coisa desse gênero aqui não tem relação alguma. A creepypasta original, a primeira versão dessa história, foi postada no dia 7 de junho de 2011 no DeviantArt por um usuário chamado CosbyDev. Futuramente a gente vai estudar um pouquinho melhor. Tem essa foto do chimpanzé, isso foi ele que postou. Aqui inclusive dá pra perceber já que isso aqui está na categoria de ficção. Prestem atenção nesse detalhe. E aqui ele informa o site, normalpornfornormalpeople.com. Aí tem a mesma historinha que eu acabei de ler para vocês em português e várias pessoas aqui comentando sobre a creepypasta. Memoriza isso, porque a gente vai voltar depois. Eu vou deixar o melhor para o final. O mais estranho é que se você acessar o site Normal Porn for Normal People, você dá de cara que o site existe. Provavelmente esse fato aqui foi o que mais fez o pessoal achar que essa história era verdade. Foi isso aqui que fez a galera sair falando no YouTube, sair falando para todo mundo que Normal Porn for Normal People existe. Na verdade, a coisa não é bem assim. Vamos dar uma pequena estudada aqui no site. Isso aqui tem um menu para você criar uma conta. Eu tentei me registrar, marquei lá o meu e-mail, recebi o e-mail de confirmação, mas simplesmente não faz login. Os dados que eu preenchi não funcionam aqui. Aqui a gente tem vídeos, no caso, nessa aba de vídeos aqui tem muita coisa. Por exemplo, Invocação de Espírito Satânico, Chernobyl Dark Fantasy, Taro Punk, esse tipo de coisa que eu não sei o que seria, enfim, Bankroom Soap, tem até o próprio Soap Torture. Aqui tem vários vídeos que os caras meio que colocaram aqui, mas não são de produção deles. Agora tem essa página aqui, Normal Porn for Normal People Videos. Aqui tem alguns vídeos que tem, assim, digamos, nomes semelhantes àqueles que você encontra lá na creepypasta. Janic.vi, Linger.vi. Linger, se eu não me engano, acho que é o que mais, assim, teria sentido. Esse Clean.vi também é bem parecido. Eu não vou abrir um por um, porque eu acho que isso é uma certa tortura, porque esse negócio é muito chato. Mas aqui tem uma pequena descrição e aqui ele mostra parte do vídeo. Nesse caso, esse aqui é um dos que eu encontro lá. Eu só vou mostrar pra vocês, pra entenderem o que é. Ele tem uma porta, ele abre uma porta, aparece um cara num vaso sanitário e depois esse cara começa a lamber uma pia, como se ele tivesse mesmo lambendo a pia lambidas, igual a história da peça ali atrás. Eu vou dar uma descrição do que tem nos outros sites, nos outros vídeos. O primeiro deles, o Janic.vi, mostra uma construção, depois mostra um cara sendo massageado e termina com algumas bonecas assim sendo mostradas. O Linger.vi mostra uma bandeira americana, depois mostra um cara mexendo em algo com uma luva azul e depois mostra um cara andando numa calçada. Muita gente deve relacionar até a calçada com aquela paisagem, mas não tem nada a ver. Intimidation.vi, um cara senta numa sala, ele pega o telefone, faz alguma coisa e depois ele aparece deitado no chão da sala. O Pulse.vi mostra um gato perto assim do que parece um banheiro, um esfregão de banheiro. Então ele olha para algumas formigas que estão subindo na parede e depois mostra esse manequim bem de cara. Talvez até tenha relação com o manequim da história original. O Impression.vi é um pouco mais bizarro. Mostra um cara descendo uma escada. Então ele encontra um sujeito mascarado assim e depois aparece o que parece ser uma criança com medo, uma criança bem assustada do que está rolando ali. Depois o Check.vi também deve ter sido inspirado nos vídeos da história, mas mostra um homem e uma mulher comendo, ambos estão usando máscaras, eles são mostrados numa sala, não tem absolutamente nada de pornográfico. E o último, como eu já disse, é o Clean.vi, no qual um homem vendado fica lambendo uma pia por um bom tempo. Vocês devem estar pensando, tá, cadê os vídeos que tem na história? Nos vídeos aqui da história tem Useless, Privacy, Stump, Stonk Died, porém, não tem absolutamente nenhum vídeo com o mesmo título nessa listinha. Mas acontece que isso não para por aí. Eu decidi rodar um ruiz no site em questão. Logo a gente descobriu o nome do cara que é responsável por manter esse site no ar. O nome dele é Jaquan Kelso, desse jeito aqui. A organização na qual o site está registrado chama-se The Need for Normalcy Project, então você entende que seria alguma coisa desse gênero. Tem até aqui um endereço, mas isso vai ser desnecessário, a gente não vai precisar ir atrás do cara, tem um telefone e tem um endereço de e-mail, isso aqui é o mais importante. Os dados que tem aqui embaixo são exatamente os mesmos, é apenas copiados. A gente pegou esse endereço de e-mail e colocou aqui para buscar jkin1000@gmail.com nesse site, Domain Big Data, que relaciona informações como endereços de IP, ruins, nomes de pessoas que criam sites, organizações, enfim, endereços de e-mail, coisas relacionadas desse jeito. Eu apertei aqui em Search e ele vai fazer uma busca pra gente de outros domínios que são registrados por esse cara. No caso, deu aqui Jaquan Kelso, tal, deu a mesma informação. Dessa vez o cara está associado com uma organização chamada KelsonControls.com, que tem mais alguns sites, Nexus Heaven, PastaCrypt. Nem todos deles estão online, tem esse detalhe. Muitos deles você tenta abrir e o negócio simplesmente está offline. E beleza, não tem muito assim, digamos, o que você fazer. Agora que ainda tem mais alguns domínios que esse cara deixou salvo. A gente também pesquisando por esse e-mail, se você pegar e realizar uma busca no Google mesmo e marcar o pé da letra para marcar o resultado, como de forma que ele somente retorne aquilo que a gente precisa. Nesse caso ele está abrindo no Gmail, não me pergunte por quê. Ele rapidamente vai retornar para a conta do YouTube. Eu tenho que colocar um .com
e marcar o pé da letra para obter o resultado que a gente precisa. Mas rapidamente ele vai relacionar com esse vídeo no YouTube de um canal chamado Fingerdog. A gente foi lá no Fingerdog e encontrou justamente no e-mail para consultas empresariais o próprio e-mail do cara, jaykin1000@gmail.com. Então o cara que tem esse site é esse mesmo cara chamado Jaycon Kelso, que tem esse e-mail, jaycon1000@gmail.com, e por consequência tem esse canal no YouTube. Vamos dar uma olhadinha no que tem no canal dele. Tem vários vídeos com esse cara aqui, então deduz que esse aqui seja o cara responsável por rodar esse site, o Jaycon. Tem outros vídeos sobre 4chan, tem alguns vídeos sobre creepypastas aqui no meio, e aparentemente ele é algum tipo de artista, algum tipo de animador. A própria descrição do canal dele é que diz que ele é apenas um estudante de arte, um artista que procura ser reconhecido. A gente voltou lá no site do Normal Porn for Normal People e realizou aqui alguma busca, uma simples navegação pelo site. Tem aqui uma aba chamada Search Facts e outra aba chamada All Facts. No caso seria Frequently Asked Questions, ou seja, perguntas que sempre são feitas. Tem uma pergunta aqui: essa creepypasta é real? Quando você clica nela, a resposta que você tem é que a história foi aparentemente baseada nas origens do projeto. A nova encarnação do site, no caso isso aqui não tem absolutamente nada a ver com a história. No entanto, o contrário disso é verdadeiro. Então, teoricamente, teria existido um Normal Porn for Normal People, que por sua vez inspirou a creepypasta, que por sua vez inspirou a criação desse site. Ou seja, já está mais do que evidente que esse site não é o Normal Porn for Normal People real. Tem outros sites aqui na qual o cara defende meio assim essa ideia, que provavelmente ele, digamos assim, aprendeu a partir da história lá do Normal Porn for Normal People, mas não trata-se do site real. Se você ainda não está convencido, a gente pode ainda realizar uma busca naquela ferramenta que permite você voltar no tempo da internet e ver screenshots desse site. Tem vários screenshots aqui, por exemplo, algumas datadas de 2012. No entanto, a creepypasta surgiu pela primeira vez em 7 de junho. Já daria muito tempo para desde 7 de junho, até porque tem vários comentários da mesma época praticamente aqui embaixo, que permitiriam que você tivesse acesso à história e fizesse um arquivo caso o site existisse. Além do mais, a primeiro snapshot dele, no dia 29 de fevereiro, o site sequer está online. Tem simplesmente essa mensagem aqui, provavelmente, talvez por quem do DNS estava propagando alguma coisa relacionada. Em março, o site ainda continua offline por um pequeno período de tempo, até que ele entre assim. Ele tem apenas aqui copyright 2008-2012, normalpornfornormalpeople.com, e tem aqui essa extensão que provavelmente teria alguma relação, assim, digamos, com o serviço que hospeda o site. Prosseguindo ainda mais na linha do tempo, em maio de 2012 a gente encontra no site uma mensagem de que os caras estariam de volta rapidamente. Agradecem por você ter acompanhado o projeto deles por um bom tempo. Já tem a mesma história, tem o nome desse doutor aqui, Richard Van Buren, que é o que a gente pesquisou, não teria muita relação com nada. E o site só assume a forma atual, a forma que a gente conhece no momento, em junho de 2014, ou seja, quase 3 anos depois de que a creepypasta foi criada, e só tem os primeiros registros de uma quase existência do site, 6 meses depois ou mais, depende aí do referencial, da publicação da história original. Além do mais, a gente pode agora ir para a melhor parte. O CosbyDeath, que é o usuário que é responsável por postar a creepypasta original, você pode encontrar lá no site do DeviantArt, facilmente, por aqui. Ele tem algumas galerias de arte, por exemplo essa. Tem vários Godzillas, dá pra perceber, Godzilla, King Kong, essas paradinhas. Mas especialmente tem uma galeria chamada NES Godzilla Creepypasta, que tá nessa aba aqui. Nessa aba você vê justamente o que seriam sprites de um jogo chamado NES Godzilla, que se trata de uma creepypasta. Pesquisando um pouquinho sobre a tal do NES Godzilla, você chega numa creepypasta bem grande, ela tem 8 capítulos. E essa creepypasta foi escrita justamente como mostra o registro do artigo da creepypasta por CosbyDeath. O CosbyDeath foi o cara que criou essa creepypasta e ele começou a trabalhar nisso em novembro de 2011, aproximadamente a mesma data da criação lá do Normal Porn for Normal People. Como se isso não bastasse, a gente fez mais algumas buscas pelo usuário CosbyDeath. Com isso, a gente chegou numa entrevista na qual o cara responde algumas perguntas um tanto interessantes e que foram cruciais para a gente encerrar totalmente essa investigação. Entre elas eu traduzi algumas e o cara pergunta o que fez com que o cara ficasse interessado em escrever histórias de terror pra internet. Ele diz que ele praticamente se interessou isso quando leu a creepypasta do Mario, ele achou que aquilo era bem interessante. Ele também se inspirou na música Dark Ambient, que o Aubrey Hodges teria composto para alguns jogos estilo Doom. E ele cria uma atmosfera bem assustadora, e foi essa atmosfera, esse gênero que deixou ele viciado na
em contar histórias de creepypastas. Pergunta aqui: o que lhe inspirou a escrever o famoso Normal Porn for Normal People? Nesse caso, isso não sou eu que estou afirmando nada. Isso simplesmente está na própria pergunta e resposta que o cara respondeu nessa entrevista aqui. Ele disse que foi feito por impulso numa tarde que ele estava entediado. Ele corresponde aqui como mental fart, então eu entendi que seria peido mental, seria tipo uma brainstorm, alguma coisa do tipo. E as inspirações eram coisas como esses sites chocantes e sites de fetiche e misteriosos perturbadores no geral. Ele sempre gostou do elemento acidentalmente descobrir algo perturbador que você não deveria ver, ou seja, sem querer receber um e-mail, cliquei e ferrou com tudo. E ele ainda pergunta aqui: como você se sente em relação ao site real que foi feito em nome disso? No caso, ele está se referindo ao próprio Normal Porn for Normal People. Ele diz que ele não pode dizer que ele está satisfeito, porque ninguém pediu a permissão dele para fazer o site ou qualquer outra coisa. E tem pouquíssima coisa a ver com a história de qualquer modo, então foi simplesmente uma imitação fraca que o cara fez baseado na história que o Cosby Def originalmente escreveu. Conclusão de tudo isso: Normal Porn for Normal People é apenas o produto da mente de alguém que estava entediado numa tarde de sábado ou domingo, não lembro. Mas não tem absolutamente nada de real, e o site em questão nunca existiu, e muito menos os vídeos como peanuts.avi ou aquele vídeo do chimpanzé.avi, ou seja, nenhuma mulher foi morta por um chimpanzé enquanto foi devorada, essas paradinhas. Podem esquecer tudo isso, que é apenas uma história de terror, assim como a maioria do que a gente encontra na internet. Valeu por você que assistiu, se inscreva no canal e em breve a gente se vê. Falou!